Então, como eu estava falando, a nossa cognição social, ela surge a partir de uma necessidade de nós entendermos os nossos comportamentos e entender o comportamento dos outros. Mas isso acontece de uma forma não tão simples como a gente pode estar pensando assim, ou não tão automática, né? Isso vai envolver sentimentos, né? Isso vai envolver desejos, e vai exigir uma gama mais complexa de envolvimento, né, com relação a isso. E vai nos trazer um conceito, né, um estudo conhecido como de psicologia leiga, que é essa psicologia que a gente tem no nosso cotidiano, né, e que a gente inclusive já conversou um pouquinho na aula passada, quando a gente fala de senso comum, né? Quando a gente fala do nosso dia a dia, quando a gente fala da necessidade que a gente tem de tentar prever o comportamento dos outros, ou de tentar entender como determinada pessoa se comporta de tal jeito, né? Em uma dada situação. E isso a gente tem no nosso cotidiano, né? A gente, às vezes, são formas de pensar que a gente nem reflete sobre elas, mas que elas acabam acontecendo devido ao ambiente social em que a gente vive, né? Então, a psicologia evolucionista traz esses pensamentos, né? Traz essa forma de pensar sobre o outro como algo inato. Por quê? Porque isso veio de algo que a gente chama de desafios adaptativos. E esses desafios adaptativos, eles vão ocorrendo a partir do momento em que o ambiente social em que os humanos passam a se organizar muda, né? Então, a gente passa... E aqui, gente, a gente está falando, né, novamente, das bases evolutivas para o que a gente tem como cognição social. Então, existe uma explicação, né, de que a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir é organizada, né, surge de forma inata. Ou seja, a gente precisou se organizar dessa maneira para a gente sobreviver como ser humano, né? E aí, esses desafios adaptativos, eles vão surgir de que maneira, né? Para a gente evitar predadores, achar a comida certa, ajudar crianças e parentes, entender a mente dos outros, comunicar-se com os outros, selecionar parceiros sexuais, formar alianças e amizades. Tudo isso como uma evolução da nossa espécie, para que a gente conseguisse sobreviver. E essa sobrevivência, ela veio a partir da organização social, né? Então, a gente vivia em organismos pequenos, né, em grupos pequenos, e a partir do momento em que esses grupos eles vão se tornando maiores, vai se tornando mais complexa a nossa forma de pensar sobre a nossa organização social, né? Então, a gente vai precisar pensar como vai evitar os predadores, como vai achar comida, né? Desde desafios mais básicos como esse, até desafios mais complexos como formar alianças e amizades, como se comunicar com os outros. E aí, existe a teoria de que isso vai se organizando no nosso cérebro a partir de módulos mentais, né? Que se formariam de forma... que se desenvolveriam de forma inata, assim como os órgãos se desenvolvem na gente. Então, a gente tem uma evolução mental, né? Diante da necessidade de se organizar em grupos, porque as pressões do ambiente social, da forma como o ambiente está mudando, né? Então, o ambiente vai mudando, vão surgindo novas formas de organização social e vai surgindo a necessidade da gente conseguir se organizar frente a tudo isso,
né? Então, os nossos módulos mentais é que vão nos dar essa capacidade, né? Através de uma complexificação dessa forma de pensar, né? Pensar a gente, pensar o outro, né? Diante desses desafios que vão surgindo nesse novo ambiente social. Um exemplo disso, né? Um exemplo da organização desses módulos mentais é o que a gente recíproco, né? O altruísmo recíproco é uma forma de ajuda mútua que acontece a partir do momento em que os humanos começam a se organizar em grupos, né? Então, se a gente está em um grupo, todo mundo, todas as pessoas, todos os componentes desse grupo vão ter que ajudar uns aos outros, né? Essa é uma forma da gente conseguir vencer esses desafios e garantir a nossa sobrevivência enquanto espécie, tá? Isso vai acontecer, isso acontece de forma inata, né? Mas a gente sabe que em todas as formas de organização social, as coisas não acontecem sempre como manda o figurino, né? Vão existir algumas relações sociais dentro desse grupo que não vão obedecer o módulo mental do altruísmo recíproco, né? Então, vão existir pessoas, né? Vão existir organismos dentro desse grupo que vão, sim, ajudar mutuamente os outros, colaborar com o grupo, e vão existir elementos, organismos que não, né? Então, a gente entende que o grupo ele consegue sobreviver, né? Ele consegue se adaptar melhor ao ambiente se o altruísmo recíproco de fato ele existir. Então, o que fazer com os aproveitadores? O que fazer com as pessoas que estão nesse grupo, mas que não, digamos assim, obedecem o altruísmo recíproco, né? Não colaboram dentro do grupo em que estão, né? Existem 3 condições para que isso, para que esses aproveitadores eles sejam inibidos dentro de um grupo. Por quê? A gente precisa garantir que esse grupo ele sobreviva. Então, pessoas não colaborativas não podem pertencer a esse grupo, né? Então, que condições são essas, né? Para a gente conseguir entender como são esses módulos mentais, como eles vão se complexificando cada vez mais. Uma dessas condições, né, é a repetição. Um organismo, ele vai aparecer dentro de um grupo diversas vezes, né? E a partir da repetição desse encontro, existe o reconhecimento, né? Se eu tenho um organismo, alguém que aparece diversas vezes em um grupo, eu desenvolvo a habilidade de reconhecer essa pessoa e eu desenvolvo a capacidade de memorizar essa pessoa, né? De memorizar, por exemplo, as ações que ela fez, né? O que ela fez em outros momentos em que ela estava nesse grupo. Então, a partir da complexificação, né? A partir do momento em que essa pessoa, em que esse organismo se repete, eu desenvolvo a capacidade de quê? De reconhecê-la e de memorizar as suas ações passadas. Frente a isso, né? A gente desenvolve o que a gente chama de contabilidade social, que é o quê? Que é a capacidade, né, de reconhecer, de puxar pela memória, como se diz, e a partir daí, esse organismo que não é colaborativo, que não contribui com o altruísmo recíproco, sofre uma punição. E se ele contribui com o altruísmo recíproco, ele sofre, né? Ele recebe uma atribuição.
E essa contabilidade social, né, ela acontece por meio de mecanismos mentais complexos. Por quê? Porque aí a gente volta àquele primeiro slide em que a nossa cognição social, ela envolve sentimentos, né, e ela envolve comportamentos. E a gente acaba construindo, né, a capacidade de atribuir, de inferir diferentes valores para diferentes ações. Né? Então, não é só ajudar por ajudar, mas o que envolve essa ação de ajudar, por exemplo, se eu sou alguém que tenho pouco e ajudo muito as pessoas, né? O valor atribuído a essa minha ajuda, ele vai ser diferente do valor atribuído de uma pessoa que tem muito e ajuda pouco, né? Então, a gente acaba desenvolvendo essas capacidades mais complexas, né, esses mecanismos mais complexos, que nos dão a capacidade de atribuir valores diferentes a ações diferentes, tá? Durante o nosso processo evolutivo, né, nós aumentamos os nossos agrupamentos, né? Nós aumentamos os nossos agrupamentos. Nós saímos de um agrupamentos com 50 pessoas para agrupamentos com 150 pessoas, né? Há 6 milhões de anos atrás, há 150 mil anos, né? Então, é uma mudança drástica no cenário social, né? No cenário social. Então, a gente vê mudanças no ambiente físico que vão, né, por meio de pressões, mudar o nosso ambiente social. Então, a gente acaba tendo um valor acrescido aqui às relações sociais, ao ambiente social. Né? Então, se a gente tem um valor acrescido aqui ao nosso ambiente social, né, os nossos módulos mentais, eles vão o quê? Se tornando mais complexos. Não é? E aí a gente passa a conseguir inferir mais, a gente passa a supor mais, não é? Os nossos ambientes sociais vão exigir da gente capacidades que permitam que as nossas relações sociais elas se tornem mais complexas, né? Então, a gente passa a lidar com relações sociais mais complexas, não é? Não somente de sobrevivência, mas de amizade, né? De jogos políticos, ou seja, né? As complexificações dessas relações sociais. Então, a gente acaba por desenvolver um módulo, né? Que é o módulo de leitura da mente, que vai nos garantir a capacidade de fazer suposições e inferências sobre o que as outras pessoas pensam, né? Isso vai nos ajudar a manter os nossos grupos cada vez mais complexos, não é? Por quê? Porque a partir dessa complexificação, os conflitos, eles também vão existindo, né? Então, a teoria da psicologia evolucionista, ela nos diz que essas complexificações, advinda desse ambiente social mais complexo, não é, com o surgimento aí de conflitos, ele também é inato. Ele também é inato e ele também parte, né? Ele também surge do nosso processo evolutivo. Tá certo? Então, a partir dessas necessidades, a gente tem que desenvolver mecanismos que nos façam sobreviver frente a esses desafios sociais que vão surgindo, né? E aí a gente
acaba desenvolvendo essa capacidade de suposições sobre o que o outro está pensando, né? A gente não só vê o que está à nossa frente, mas a gente acaba conseguindo supor, né, pensamentos, inferir comportamentos, né? Lembram da aula passada em que a gente estudou, né, as impressões sociais, como é que a gente acaba, né, tendo uma impressão geral de uma pessoa, né? Então, isso foi algo necessário para que a gente pudesse consolidar a nossa existência dentro dos grupos, né? E que a gente pudesse sobreviver enquanto espécie. E aí, a teoria da mente, né, vem nos dizer que nós adquirimos essa capacidade mais ou menos por volta dos 4 anos de idade, né? Mais ou menos. E aí, isso pôde ser comprovado, né, a partir do teste da falsa crença, em que se apresentava a uma criança 2 bonecas, não é? 2 bonecos, dentro de uma salinha de brinquedos, né? Dentro de uma casa de bonecas de brinquedos. Uma dessas bonecas desses bonecos tinha balas e colocou essas balas em cima de um objeto, né? E saiu da sala, permanecendo a outra boneca. Enquanto essa boneca saía, a que permanecia no ambiente pegou as balas e colocou em seu bolso, escondeu, né? Quando a outra voltou, a psicóloga perguntou para a criança onde ela acha que as balas estão. E a criança, a partir dos 4 anos de idade, ela já consegue inferir, né? Ela já consegue supor que essa pessoa que não viu a ação acontecendo vai pensar que as balas permaneciam ainda em cima do objeto em que elas foram deixadas, né? Mas uma criança com idade inferior aos 4 anos de idade, ela vai pensar que a única verdade, que a única possibilidade para uma ação como essa é o que está visível, né? É o que ela viu. Então, ela vai dizer: as balas estão no bolso da outra boneca. Por quê? Porque ela não consegue ainda inferir que outras pessoas tenham um pensamento diferente do seu, né? Então, a partir dessa idade de 4 anos, a gente já consegue desenvolver uma capacidade, né, de suposição sobre o pensamento dos outros, né? Sobre o pensamento dos outros. E aí a gente já consegue fazer o quê? Alguma manipulação com relação a esse conhecimento que a gente tem. E essa manipulação, essa capacidade de suposição sobre o outro, ela foi necessária, né? Ela é necessária para a manutenção, né, desses grupos sociais. Então, a gente precisa, em certa medida, conhecer, né? A gente precisa, em certa medida, entender que o outro pode ter pensamentos diferentes do nosso, e aí isso foi nos dando a capacidade de irmos nos adaptando cada vez mais no meio social em que a gente está, né? Dentro desse processo evolutivo, do qual a gente está conversando, né? A linguagem, ela surge como um atributo muito importante para a manutenção da nossa, né? Para a manutenção da nossa espécie dentro dos grupos evolutivos, né? E aí existe a linguagem aqui, ela vai surgir, né, como um sistema de comunicação extremamente necessário, né? Em que também surgiu, não é?
frente a essas pressões, tanto do ambiente físico como do ambiente social. Né? Chomsky, ele vem dizer que a linguagem ela vai surgir para que a gente consiga sobreviver aos desafios, às pressões que o ambiente físico ele nos impõe. Né? Mas Dunbar, em 2004, se contrapõe a essa teoria de Chomsky e vem dizer que a linguagem, ela surgiu, né? Ela foi uma necessidade de adaptação aos ambientes sociais, né? As necessidades sociais. E vem relacionar esse sistema complexo de comunicação, que é a linguagem, não é? Com o altruísmo recíproco. Né? Então, a gente precisava, né? Dentro das nossas organizações grupais, por exemplo, se a gente já tem o atributo, né? Se a gente já tem aí, a gente já consegue, dentro dos nossos módulos mentais mais complexos, reconhecer, né? A gente consegue reconhecer e a gente consegue lembrar do que os nossos pares fazem, né, do que os nossos pares têm enquanto ações, a gente precisa de um mecanismo de compartilhamento desse conhecimento que nós temos. E é daí que surge a necessidade da linguagem, né? Porque a gente precisa passar o que a gente sabe para os outros, né? E aí isso surge a partir do momento em que os grupos eles vão ficando cada vez maiores e a gente não consegue dar conta de reconhecer e de conhecer todas as pessoas, né, de manter relações sociais com todas as pessoas que estão dentro dos nossos grupos, não é? Isso a gente tem isso até hoje, né? A gente vive em sociedades em que a gente não conhece todo mundo. E aí a gente tem mecanismos, né? A gente tem mecanismos de passar o conhecimento que a gente tem de outras pessoas, né? Para as pessoas que convivem com a gente. Um nome que a gente dá bem famoso para isso aqui é a chamada fofoca, né? Que nós temos hoje em dia. Mas, para a psicologia evolucionista, esse foi um atributo extremamente importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie, não é? Então, a gente precisou, em um dado momento, desenvolver essa capacidade de comunicação com o outro, porque os nossos ambientes sociais eles foram ficando cada vez mais complexos e a gente precisava disso para a gente sobreviver enquanto espécie. Então, dito isso, a gente desenha, né? A gente conseguiu desenhar com base na evolução da nossa espécie, não é? O funcionamento do nosso cérebro, né? Que é o que a gente chama aqui de cognição social. Como é que a gente pensa sobre nós e sobre os outros, né? Como é que a gente pensa aí o nosso comportamento diante dessas necessidades sociais que vão surgindo, né? Então, existem princípios para essa cognição, ela ir se desenhando, né? Ela ir se desenvolvendo. E aí a gente lista aqui esses 8 princípios, né, que são o princípio da avareza cognitiva, da orientação para os processos, das pessoas como agentes causais, da percepção mútua, da centralidade do eu, da qualidade da percepção, orientação pragmática e processos automáticos, né? Como é que a gente pode definir aqui esse princípio da avareza cognitiva, né? Esse princípio, ele parte da ideia de que as pessoas, elas não gostam muito de pensar, né? A gente pensa porque a gente tem necessidades,
né? Então, Fisk e Taylor, né, eles desenvolveram essa teoria de que nós economizamos os nossos recursos cognitivos, né? E por meio dessa economia de recursos cognitivos, a gente acaba criando atalhos cognitivos que passam a simplificar pensamentos, né? Que passam a simplificar aí pensamentos do nosso dia a dia, né? Então, a gente acaba desenvolvendo caminhos, né, mais simples para chegar a determinado pensamento na lógica da economia dos recursos cognitivos, né? O outro princípio que a gente tem é o princípio da orientação para os processos, né? Esse princípio ele é um princípio da psicologia cognitiva que ele compara, não é? Que ele compara o nosso cérebro, né, a uma máquina, né? Ele faz essa analogia com a computação. Então, a gente desenvolve, né? A gente organiza caminhos dentro da nossa mente, né? Para processar as informações. E isso é a cognição social, né? As informações, elas entram, né? É um input, elas são processadas e a partir desse processamento, né? Elas são desenvolvidas, né? A gente consegue, por meio da cognição social, desenvolver esse pensamento, né? Chegar a uma conclusão. E aí, a partir daqui, da cognição, né? A gente vai desenvolvendo esses atributos de atenção, memória, julgamento, né? Suposições, inferências. A informação, ela entra, né? Nós temos, lembram das impressões, da formação de impressões, não é? A gente tem uma forma de acessar esse mundo, né? Então, a gente tem como é que a gente acessa esse mundo, né? O ambiente, o objeto, ele tem que estar, né? No nosso campo de visão, ele tem que estar a uma determinada velocidade para que a gente consiga, né? Enxergá-lo, para que a gente consiga acessá-lo. Então, a gente tem uma forma de conseguir acessar essa informação, trazer para dentro, processá-la e aí sim chegar a uma conclusão, né, sobre tudo isso. E dessa maneira a gente conseguir se organizar, né, organizar a nossa cognição social. As pessoas como agentes causais, não é? Então, é a ideia de que o nosso comportamento, né, ele tem causas internas, né? Ele vai envolver aqui sentimentos, né? Ele vai envolver conexões mais complexas, né? E isso faz com que o comportamento do outro, né, seja alvo do nosso julgamento, porque a gente vai entender que esse comportamento, ele não foi causado somente pelo ambiente externo, né? Ele não veio somente como uma reação. Ele veio regido, não é? Por causas internas. Então, isso vem dizer da teoria da mente, né? A gente consegue supor, inferir comportamentos para outras pessoas. A percepção mútua, né? A partir do momento em que eu tenho uma situação e eu percebo, né, o comportamento dessa pessoa, essa pessoa ela também vai estar me percebendo. Da mesma forma, né, que a gente tem a percepção social, né, que a gente estudou na aula passada. Então, essa minha, né, interação ela vai acontecer de forma recíproca.
a centralidade do eu, né? O princípio da centralidade do eu vem dizer que a maneira como eu percebo a outra pessoa diz muito de como eu me percebo, né? Então, o que eu carrego dentro de mim reflete nessa percepção que eu tenho do outro, né? Então, o outro, ele funciona como um espelho meu, né? Então, o que eu infiro, né? O que eu suponho, desenvolvo enquanto suposições do outro, diz muito do que eu carrego dentro de mim, né? E de como eu construo essa suposição minha também, não é? De como eu construo esse pensamento também sobre mim e sobre minhas ações, né? E aí a gente pode pensar, não é? Como é que essa percepção, não é? Ela pode ser qualificada, né? Como é que essa percepção ela pode ser uma percepção mais próxima do real, que vai me ajudar, não é? Nessas minhas relações sociais, né? E isso é explicado por meio da nossa adaptação, né? Se nós sobrevivemos enquanto espécie e se a minha cognição social, a minha percepção do outro, né, foi fundamental para isso, isso me diz que, de alguma maneira, a minha percepção ela é uma percepção de qualidade. Ela é uma percepção que minimamente ela me dá a condição de fazer uma leitura, né, do real. E aí a gente tem isso representado na avaliação psicológica, né, em que faz uso de testes complexos, né, para quantificar o que o outro carrega, né, de cognição, né, dentro de si, trazer isso mais próximo para o real, né, de quantificar isso, né. E aí, né, é justamente isso. Será que eu conheci todos os traços da pessoa para fazer meu julgamento? Né? E aí, na realidade, a gente não precisa conhecer todos os traços dessa pessoa, porque a gente já desenvolveu a capacidade de suposição sobre ela. Né? A orientação, né, o princípio da orientação pragmática. O que é isso, né? É que nós temos um pensamento que ele tem uma função. O nosso pensamento ele tem uma função de ação, né? Então a gente pensa para a gente agir. E esse agir, ele é um agir organizado. Ele é um agir, né, que vem fundamentado em estratégias. Por quê? Porque nós desenvolvemos essa capacidade, né, frente a comportamentos sociais, né? Então, o nosso pensamento, ele é desenvolvido por meio de estratégias com uma finalidade específica, que é uma finalidade de ação, né? E essa ação são os comportamentos sociais que nós desenvolvemos dentro do grupo em que nós pertencemos. E os processos automáticos, né? Que ele vem justamente frutos desse pensamento estratégico com a função de ação, né? Com a função de comportamentos sociais. Então, é o princípio de que nós temos, sim, alguns comportamentos, né? Alguns processos que eles vão ocorrer de forma automática, né? Então, alguns comportamentos sociais, eles vão acontecer de forma não deliberada, né? O que é isso? Eles vão acontecer de forma inconsciente. Eu não preciso ter consciência de que eu vou agir de determinada forma mediante alguma situação social que me é apresentada, né? Então, é o princípio de que existem, sim, comportamentos que são não deliberados, comportamentos que acontecem de forma inconsciente, né? Da mesma forma que acontecem comportamentos de formas conscientes, né? Então, os comportamentos
não deliberados, eles são fruto, né? Eles são consequência de associações automáticas, né? E aí, essas associações automáticas, elas vão nos fazer, eles vão fazer com que a gente se comporte, algumas vezes, de forma não deliberada, né? De forma inconsciente.